Rio Acre, responsável pelo abastecimento de água em 7 dos 22 municípios do estado, está morrendo aos poucos. Não bastasse a poluição decorrente da grande quantidade de esgoto lançado in natura dentro do rio, as queimadas e os desmatamentos agravam ainda mais a situação. A questão despertou o interesse da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Rio Branco, que nesse final de semana realizou uma audiência pública na cidade de Inhampari, na fronteira do Brasil com o Peru. O repórter Adailson Oliveira acompanhou a comitiva e nos revela o alto índice de poluição da principal bacia hidrográfica do estado. Confira na reportagem. Quando amanhece na floresta, é assim. Quando se está às margens dos rios, as imagens captadas são belas. Assustadoras. As terras altas mostram que não estamos no Acre. Esse é o rio Eva. Mas quando ele chega perto da fronteira com o Brasil, muda de nome. É o rio Acre. Mesmo com tanta vida às suas margens, esse rio está marcado para morrer. São 1.190 quilômetros da nascente nos Andes até desaguar no rio Purus, em Boca do Acre, no Amazonas. 12 cidades, entre elas 7 acreanas, dependem desse rio. Quando se fala da bacia do rio Acre, nota-se que a importância dele é muito maior. São 7.700 quilômetros quadrados. Soma-se as nascentes, igarapés e rios menores, que são afluentes e que abastecem o rio principal. Mas até quando o rio Acre vai conseguir manter as cidades vivas? Os estudos apontam um total desequilíbrio e danos ao rio. Um exemplo foi a cheia desse ano. Os estudiosos notaram que as águas chegaram mais longe e quando começou a vazar, foi com grande rapidez. O fenômeno mostra o descontrole da natureza. Mas o que estaria ocasionando tudo isso? Basta pegar um barco para descobrir. As matas ciliares estão sendo destruídas pelo desmatamento e queimadas. As nascentes morrem com pasto ou construções. O assoreamento do rio faz com que todo o barro e areia dos barrancos fique no meio do leito. Isso diminui o volume de água. Na região de Cobirra e Brasileia foi encontrada a maior quantidade de coliformes fecais, o que deixa a água imprópria para o consumo humano. Há alguns anos o rio Acre era trafegável em toda a sua extensão. Com os danos ambientais, o volume de água foi diminuindo. Estamos a 15 dias de uma grande alagação e veja como está o rio. A água está baixando rapidamente e ninguém sabe explicar. Mesmo num barco pequeno como este, está difícil navegar. Mas o grande crime contra o rio Acre é quando ele chega às cidades. 90% dos esgotos produzidos nas áreas urbanas e rurais vão parar no rio sem nenhum tratamento. Esses ataques trouxeram um alto nível de degradação. Os moradores de Boca do Acre, última cidade banhada pelo rio, estão reclamando das condições da água que chega por lá. O nível de impureza estaria levando doenças para os ribeirinhos e quem vive na cidade. A reclamação levou a Câmara de Vereadores de Rio Branco a levar auxílio à cidade amazonense. Testes serão feitos na água para ver o grau de poluição. Ao mesmo tempo, os parlamentares visitarão os municípios banhados pelo rio para levantar os problemas e buscar soluções. O primeiro encontro internacional foi realizado neste final de semana em Inhampari, no Peru. Inhampari, assim como as cidades brasileiras, joga o esgoto in natura nesse rio, o Javeri, que deságua no rio Acre. A cidade peruana é a última do país que o rio passa. A partir daqui, quem começa a agredir o rio Acre é Brasil e Bolívia.
Você já imaginou a população, os vereadores, os deputados se manifestando em prol do Rio Acre? Isso nunca foi visto na história do Acre. E hoje a gente se encontra aqui no Peru, né, discutindo hoje as nossas ações, aquelas ações que efetivamente foram maléficas em relação à transgressão de tudo que fizemos ao Rio Acre. Do encontro vai nascer um relatório que será enviado aos presidentes dos 3 países e os governadores dos estados. Os vereadores de Rio Branco e Assis Brasil, cidade brasileira na fronteira, e os de Inhampare foram conhecer de perto o problema. Uma comitiva vê de perto o que acontece com o Rio Acre ainda na região peruana. Não deu para subir muito o rio, a navegação ficou difícil. Troncos de madeiras e galhos tomaram parte do rio. Veja esse amontoado. O prefeito de Inhampare, ele deu uma sugestão que nós do Acre, o pessoal do Peru e da Bolívia, teria que contratar um técnico internacional, né, com conhecimento, né, na área, para que venha fazer um estudo profundo das mudanças que teve o rio esses anos todos. Os vereadores notaram que o rio praticamente não tem peixe, só nas áreas mais longínquas, perto das nascentes no Peru. Como os peixes são pescados na parte alta, quando chega ao Brasil, resta muito pouco. No Brasil existem leis que proíbem a pesca nos períodos de desova. No Peru não há essa preocupação. Qualquer tempo, qualquer peixe, independente do tamanho, pode ser pego. A vice-prefeita de Inhampare, Leonor Mercedes, disse que o encontro pode ajudar os países a buscar regras uniformizadas que salvem o Rio Acre. Y somos un poco indiferentes al problema que está sufriendo esta cuenca, que es binacional, ¿no? Es un río que nos une, pero que a la vez lo estamos destruyendo, porque no se toman medidas, no se controla los desechos urbanos, y también eso está afectando tanto a la fauna, ¿no?, hidrobiológica, y cada vez tenemos menos recursos e mais água contaminada, ¿no? Os dados levantados vão apontar como está a situação em cada cidade e como podem fazer para ajudar. Eu acredito que com esse primeiro encontro que a gente está tendo aqui, isso é o primeiro pontapé e com certeza a gente vai conseguir resgatar a fauna e a flora do Rio Acre, que a gente, pelas visitas que a gente tem feito, está vendo que está muito degradado, então isso tem que ser recuperado com urgência. Outras plenárias serão realizadas nos próximos dias. Brasileia, Cobija na Bolívia, Chapuri, Capixaba, Rio Branco e Porto Acre serão as sedes dos próximos encontros. No final será preparado um relatório com o verdadeiro diagnóstico do Rio Acre e apontar o que cada um deve fazer para salvar o responsável pela vida em toda essa região. O Rio Acre é um rio transfronteiriço, quer dizer, ele é internacional. A responsabilidade de protegê-lo não é apenas dos municípios ou do Estado, e sim do governo federal. Por isso, os vereadores querem forçar um encontro em Brasília para que Bolívia, Peru e Brasil assinem um tratado internacional de proteção do Rio Acre. Outros encontros já aconteceram no passado para discutir a situação do rio. Se perderam em discursos e dados levantados. Na prática, nada se fez. Se espera agora que as coisas sejam mais sérias. Afinal, corremos contra o tempo.